Graça e paz, amados. Amém. Nós vamos estar compartilhando também nesse dia a palavra de Deus. Eu te convido a estar me acompanhando. Amém, amados? Até pensei que a Sônia fosse fazer um solo hoje, Sônia. Nem pensar. Mais tarde, né? Mais alguns dias aí até lá estar bem, graças a Deus. Lembrando os irmãos que quarta-feira, na próxima quarta-feira, nós temos a nossa campanha de fé, cujo tema é Tudo é Possível ao que Crê. É uma campanha de busca de milagre para a sua vida, para a sua família. Se você realmente precisa do poder de Deus na sua vida, venha nos cultos de quarta-feira, que temos esse objetivo de buscar o poder de Deus para as nossas vidas, Sempre tem uma palavra abençoada, sempre tem uma oração pela sua vida, pela sua causa. Então não deixe de vir na quarta-feira às 8 horas da noite, começa o nosso culto. Lembramos também os jovens, os irmãos já estão preparados aí para o próximo culto. Esqueçam do teatro, hein? Não deixa para a última hora. Glória a Deus. Queridos, nós vamos compartilhar uma palavra, na verdade em continuação. Eu tenho permanecido aqui no livro de João, Evangelho de João. Nós vamos continuar novamente. Você possa abrir sua Bíblia em João, capítulo 1. Quero lembrar que nós temos Mônica, Mônica? Que está nos visitando hoje, E o Guilherme, cadê o Guilherme? Está na escolinha, tá bom. Deus abençoe vocês, viu? João 1. Hoje nós lemos no domingo passado até o verso 9. E hoje nós vamos meditar um pouco no verso 10 e no verso 11. 1, 10 e 11. O texto diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Amém, amados? Que Deus nos abençoe com essa palavra, Então a gente viu domingo passado, e no retrasado também, mostrando alguma coisa sobre João, o apóstolo João, que escreveu essa carta. Nós vamos lembrar apenas que João tinha um objetivo para escrever essa carta. Sempre esses apóstolos, quando eles escreviam essas cartas, eles sempre escreviam por algum motivo, alguma coisa algum acontecimento, algum objetivo, para realmente abençoar a igreja, aqueles que iriam ler, E a gente viu aqui em capítulo 20, verso 31, só vou relembrar, do objetivo de João. Ele fala sobre isso no capítulo 20, verso 31, que ele diz assim que estes foram registrados, tudo que ele escreveu, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias. Ele quis mostrar que Jesus era o Messias, aquele grande, esperado, aguardado, o Salvador que viria. E ele quis mostrar, quis provar, a evidência dele é aquilo que ele escreveu, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E quando naquela época se falava que Jesus era o Filho de Deus, era uma coisa muito séria, Hoje virou uma coisa muito corriqueira falar Filho de Deus. Naquele tempo, quando Jesus se auto-intitulava Filho de Deus, você pode perceber que os judeus ficaram irados quando ele falou isso. Por quê? Filho de Deus
na visão judaica, era alguém da mesma natureza do Pai. Então Jesus estava dizendo: eu sou Deus como meu Pai. Então isso deixava eles irados, né? Porque diante deles ele via um homem comum, de carne, de osso, né? Mas aqui João escreveu este evangelho exatamente para provar que Jesus, além de ser o Cristo, ele era Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém, amados? Outra coisa que está no versículo 7, falando de João, falando de João Batista. Agora esse João que escreveu esta carta, está falando de João Batista, aquele que batizou Jesus, que foi martirizado, né? Ele diz assim, que João veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. Então, João Batista veio como testemunha. E é interessante que essa palavra testemunha vem de uma expressão grega que é marturel, né? Então era uma testemunha no sentido da própria justiça, né? Era um termo que, quando a pessoa vai num tribunal, ele vai ser uma testemunha. E a testemunha, o que uma testemunha faz? Ele fala daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu e daquilo que ele fez envolvido nessa situação. Então, testemunha, na verdade, é esse. Então ele veio, João Batista veio como testemunha. É ele que anuncia o caminho do Senhor. A própria Bíblia fala que antes que o Messias viesse, viria alguém que prepararia o caminho do Senhor. Quando Jesus viesse, o caminho já estava preparado. E como é que esse caminho foi preparado? Como é que João Batista preparou o caminho para Jesus vir? Através da pregação do arrependimento. O que João Batista fez? Ele estava lá no deserto, e aquelas multidões iam ao deserto ouvir a pregação dele. E a pregação de João Batista qual era? Arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus. Essa era a pregação dele. Então centenas, milhares de pessoas iam até ele, eram convencidas disso, se arrependiam dos seus pecados, confessavam os seus pecados e eram batizados por ele para uma nova vida, uma expectativa de algo que estava para acontecer. Então, quando Jesus vem, na hora que Jesus se levanta no seu ministério, o caminho já estava preparado, porque já milhares de pessoas já estavam sendo santificadas, separadas, já haviam confessado os seus pecados. Então o caminho do Senhor é um caminho santo. Então é isso que a Bíblia está querendo dizer. Ele veio então como testemunha. E essa palavra marturel, é da onde vem, por exemplo, a palavra de martírio. Os mártires, por exemplo, vem dessa palavra, a mesma palavra. O que eram os mártires? Mártires eram aqueles que, por causa do seu testemunho, eles estavam dispostos a morrer pelo seu testemunho. Olha só, quantos mártires houve ao longo da história da igreja, né? Centenas e centenas de pessoas morreram por causa do seu testemunho. Se você ainda não fez um estudo sobre a história da igreja, faça isso. Comece a ler um pouco, né? No YouTube está cheio disso, na internet está cheio, mostrando sobre a história da igreja. Você vai ver sobre o testemunho dos mártires. Eram homens que, diante de uma fogueira, eles não negavam a sua fé e não voltavam atrás naquilo que eles pregavam e naquilo que eles acreditavam. Eles estavam dispostos a morrer pela sua fé, e assim foi feito, né? Os mártires, né? As testemunhas, na verdade, a palavra, são testemunhas que estão dispostas a ir até a última consequência pela sua fé. E hoje em dia a gente vê que as pessoas hoje em dia abandonam o Evangelho, saem da igreja por motivos fúteis. Uma moça larga às vezes o Evangelho por causa de um namorado, ou vice-versa.
largam a igreja por causa de um trabalho, por causa, como já foi dito, por causa de dinheiro. As pessoas largam, sabe, o ministério por coisas bobas, por coisas pequenas, diferentemente desses homens de Deus que deram a sua vida pelo seu testemunho. Que nesta noite nós possamos pensar nisso. Será que nós estamos dispostos a ir até a última consequência pelo nosso testemunho? Graças a Deus que nós vivemos num país, irmãos, que não há perseguição. Nós temos um país que, graças a Deus, irmãos, aqui está na Constituição a liberdade de culto, né? Nós somos livres, nós podemos ter uma igreja com as portas abertas e pregar o Evangelho, podemos pregar em praça pública se nós quisermos, né? Que graças a Deus nós vivemos num país livre para o Evangelho, né? Mas existem países no mundo que a perseguição é muito grande. Você vê, está sempre aí falando das notícias de pastores que são presos, de irmãos que são assassinados, de igrejas que são invadidas, né, e mata todo mundo, prende. A gente sabe que em alguns países muçulmanos, em alguns países mais distantes, as coisas são muito mais sérias. Você dizer que você é cristão, você corre risco de vida. E às vezes, irmão, a gente não dá valor para aquilo que nós temos. Temos que realmente sempre repensar isso. E a pergunta fica para cada um de nós: será que nós estamos dispostos a, pelo nosso testemunho, ir até a última consequência? Se amanhã ou depois esse país muda, se as coisas no mundo mudam, e vão mudar, a gente sabe que vai mudar. A Bíblia fala que no final dos tempos, quando se levantar o anticristo, ele se levantará contra tudo que for de Deus, tudo que for de religião, não é só contra o cristianismo, né? Ele vai se levantar contra todas as religiões, todos os credos, todas as profissões. Ele vai se levantar, a perseguição será feroz, muito grande. Então esse mundo que nós vivemos, irmãos, ele vai mudar, ele vai se alterar, sabe? E só aqueles que realmente têm uma fé genuína, estão dispostos a dar a sua vida, é que sobreviverão nessa época, né? Ou poderão ser martirizados também nessa época. Então João era uma testemunha. É isso que nós somos. O que nós somos? Testemunhas de algo. É isso que nós temos que pregar ao mundo, gente. Nós somos testemunhas de algo que nós vimos, ouvimos constantemente e já presenciamos. Somos testemunhas, sabe, dos grandes milagres que Deus fez e faz nas nossas vidas. É esse testemunho que o mundo precisa. Não é apenas pregar uma religião, não é apenas pregar uma igreja, mas nós pregamos Jesus Cristo, né? Esse nome que nós invocamos agora, né? Nesse momento, o nome de Jesus é um nome poderoso. Na verdade é muito mais do que isso, porque a palavra de Deus diz que o nome de Jesus foi colocado acima de todo nome que se possa referir no céu, na terra e debaixo da terra. Não existe nome maior do que este. Este é o nome de Jesus. Jesus, o que ele fez com o nome dele, ele deu para nós o nome dele. Isso é maravilhoso. Ele diz: vocês até hoje não pediram nada no meu nome, mas a partir de agora vocês vão pedir no meu nome, e aquele que pedir no meu nome receberá. Amém, amados? Amém. Isso é a fé que nós recebemos do Senhor. Este nome é poderoso, amado, né? Então a gente sabe que o que nós precisamos ser para esse mundo é testemunha, como o irmão Robson contou agora dessa criança. O que nós fazemos? Olha, eu creio num Deus todo-poderoso. Eu não quero te falar de religião, não vou te falar de religião. Eu quero te falar de um Deus poderoso. Eu sou testemunha de milagres tremendos
que Ele fez na minha vida, na vida dos meus irmãos. Eu tenho visto esse Deus operar poderosamente, e é esse mesmo Deus que eu vou invocar junto com você, e você vai ver o poder de Deus se manifestar, em nome de Jesus. Jesus, sempre nesse nome, amém, amados? Então que nós sejamos essas testemunhas, amém, amados? Que Deus te use como usou João Batista, como usou também João evangelista, que é esse que escreveu esse texto. Então o verso que nós lemos, verso 10, diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Nós vamos ficar aqui por enquanto. Esse verso 10, na verdade, João está repetindo basicamente a mesma coisa que ele falou no verso 3. Para ele é tão importante essas coisas que ele repete novamente, e o objetivo é gravar essas verdades no coração daqueles que estavam lendo essa carta, ouvindo a leitura dessa carta, porque essas cartas elas eram lidas nas igrejas, né, em Levo e todos os irmãos. Então o que ele declara aqui? Primeira coisa que nós já vimos recentemente, que o verbo estava no mundo, né? Isso que ele quis mostrar exatamente essa questão da divindade de Cristo. Esse o verbo, nós sabemos que é Cristo, que eu falei um pouquinho aqui sobre o Logos, né? Que é um conceito lá da antiga Grécia, né? Dos filósofos gregos, né? E que João pega, ele usa alguns termos aqui, extraídos exatamente da filosofia grega, que era, vamos dizer assim, a sabedoria reinante no tempo dele. Embora ele fosse um homem bem simples, mas você vê a sabedoria que ele adquiriu depois que ele esteve andando com Jesus Cristo. Ele usa alguns termos, porque muitas das pessoas que iam ouvir essa palavra, essa mensagem, eram pessoas muito cultas, extremamente cultas. Se você olhar esse primeiro capítulo, é de uma cultura, de uma profundidade muito grande, né? Ele usa esse termo aqui, como nós vimos, o verbo é um sentido filosófico profundo, que naquela época se discutia muito isso, os filósofos. Então pessoas que leram e ouviram essa carta, entendiam a profundidade de que Cristo era o verbo, ele era o princípio de tudo. Jesus era o princípio. O que é o verbo? O verbo é aquele que é. O que é essa questão do aquele que é? É a questão do ser, que é outro. Não vou falar sobre filosofia aqui grega, mas tem tudo a ver com a filosofia. Aquele que é aquele que não tem começo e não tem fim. A questão da eternidade. Quando nós pensamos na questão da eternidade, a gente entra às vezes em parafuso, porque para nós, a nossa visão humana qual que é? Tudo tem começo e tem fim. Nesse mundo que a gente vive, tudo tem começo e tem fim. Nós vivemos num planeta, esse planeta teve um começo, teve um início, e ele vai ter um fim, ele vai terminar. Tudo nesse universo tem começo e tem fim. Uma das coisas que os astrônomos veem constantemente, falam muito, é sobre, por exemplo, as explosões de estrelas. Estrelas lá no céu longínquo, elas terminam o seu ciclo de vida e elas simplesmente explodem, acabam, terminam. Então a gente vê uma cadeira como essa, teve um dia que teve um início, um dia vai desgastar, vai enferrujar e vai acabar. Então a nossa ideia de eternidade é uma coisa que a gente não entende muito bem, né? Por isso que muitas pessoas aí que tentam entender Deus ou a eternidade divina através da lógica, não conseguem, porque é uma questão de eternidade, algo que não tem fim. Como que algo não tem fim? Mas irmãos, basta você olhar para coisas simples. Por exemplo, olhar para o universo. O universo não
tem fim. Alguém pode dizer, não pastor, mas tem que ter um fim, não é possível, esse universo foi criado, ele deve ter um fim. Eu já li sobre estrelas que estão a 15 bilhões de anos-luz. Sabe o que é isso? Isso aí está próxima, que eles ainda conseguem ver, vamos dizer, telescópios poderosíssimos, ou imaginar, que ver também é uma coisa, mas eles trabalham com isso. Existem estrelas que estão a 15 bilhões de anos-luz. O que é um ano-luz? Para você entender, um ano-luz é uma medida do espaço, porque não tem nada no mundo, não se consegue medir com uma régua, não consegue se medir com quilômetros, não dá. Ele tem uma ideia do ano-luz. O que é um ano-luz? Para você entender o que é um ano-luz, é assim: você imagina se houvesse uma nave espacial, que você entrasse nessa nave espacial, e a velocidade dessa nave fosse de 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Um avião voa a 800 quilômetros, 1000 quilômetros, os mais jatos a 1200 quilômetros por hora, né? Agora imagina uma nave que ande a 300 mil quilômetros por segundo. Essa medida de um ano-luz é quanto que ela levaria para andar um ano. Nessa velocidade, passando um ano, quanto que ela não andaria? Agora você imagina o que é, são 15 bilhões de anos-luz. Imagina, mas esse é o nosso universo. A eternidade está em volta da nossa cabeça. Nós não entendemos porque não compreendemos, porque a nossa mente se limita, é muito limitada nisso. Mas nós cremos num Deus que é eterno. Esse verbo, aquele que é, ele é eterno. Ele não tem começo e não tem fim. Hoje, nós não compreendamos mais, irmãos. Sabe o que nós recebemos de Cristo? A vida eterna. Sabe como vai ser nosso futuro? A eternidade. Não haverá mais esse conceito de morte, de finitude. As coisas não vão acabar mais, nunca mais. A bem-aventurança será eterna. Glória a Deus por isso, aleluia, né? Então essa eternidade, o que João está falando, usando alguns conceitos da filosofia grega aqui, falou que o verbo que é Cristo, aquele que é, vocês lembram quando Deus levanta Moisés e manda Moisés ir lá no Egito, que era a nação mais poderosa que existia, o homem mais poderoso que existia era aquele faraó, que dominava todo aquele mundo praticamente de então. Aí Moisés disse: Senhor, eu vou lá, mas e quando eles perguntarem para mim, quem que te mandou? O que eu vou falar para eles? Qual é o teu nome? Você tem um nome? Como é que eu vou apresentar você para ele? Ele disse: diga que o eu sou mandou vocês para eles. O eu sou é esse mesmo conceito que está aqui, da eternidade, aquele que é, assim como o Pai é, o Filho também é, aleluia, né? Então a gente sabe que o verbo estava no mundo lá, ele transfere o verbo que é Jesus, não para aquele momento que ele nasceu na manjedoura. Muita gente que não entende, que não compreendeu ainda, acha que Jesus nasceu há 2000 anos atrás, né? O que nasceu ali foi o Cristo encarnado. Quando ele encarna, o Deus toma forma humana, ele se encarna, mas ele é eterno desde o princípio. Por isso que João enfatiza essas verdades quando ele diz assim: o mundo, esse mundo que você conhece, foi feito por intermédio dele. Ele estava presente antes da criação, durante a criação, e ele se expressa depois da criação.
Esse é o Jesus que nós cremos, amado. Quando você falar o nome de Jesus, irmão, pense nisso, que nome poderoso é esse? O nome de Jesus salva, o nome de Jesus cura, o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus faz novas todas as coisas. Que nós possamos invocar esse nome, porque todo aquele que invocar esse nome será salvo. Aleluia. Então o mundo foi feito por intermédio dele. E a terceira parte desse versículo é: mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. É interessante, claro, me permita falar, porque a gente fica vendo as coisas tão maravilhosas. Eu tenho que compartilhar isso com os irmãos, porque essa palavra mundo, que foi traduzida por mundo, é uma palavra grega chamada cosmos. Cosmos, com K, né? De onde vem o nosso cosmo, toda a nossa compreensão de espaço, de universo. E ele usa, esse é um conceito antigo também, que ele está usando esse conceito. Essa palavra cosmos era usada pelos filósofos gregos. E João usa a mesma palavra que eles usavam, né? Pela profundidade, pela discussão que ela trazia. Esse cosmos fala do que é o mundo. A compreensão dos antigos gregos é que o cosmos era formado por tudo que existe, né? Era formado, na verdade, de um lado pelo que é material, pelo mundo material, e também do outro lado formado por toda a humanidade que vive nesse mundo. A humanidade, no sentido grego, são pessoas, são de agrupamentos organizados, né? A gente vive numa ordem, né? O mundo vive numa ordem. Pode perceber que o mundo não vive em desordem. Todos os países têm ordem, né? Isso é uma característica, sabe, da humanidade. Se vive em ordem. Nós podemos não aceitar todas as leis que existem, mas é governado por leis, e nós vivemos debaixo de leis, mas nós vivemos num mundo organizado. Senão não consegue viver, não se consegue viver se não for dentro do mundo organizado, né? Então essa ordem mundial, né, é que faz parte da característica da humanidade. Nós vivemos num país e temos ordem. Você não pode fazer o que você quer. Se você vai pegar um ônibus, existem ordens. Você tem que pagar uma passagem, você tem que comprar, né? Então existe toda uma ordem nesse mundo que nós vivemos. O que João está querendo passar é exatamente isso, que esse mundo que não o conheceu é a humanidade organizada. Só que o conceito que os apóstolos passam através dos seus escritos, né, é que esta sociedade organizada, ela é hostil a Deus. Não é uma sociedade organizada que está voltada para Deus. Ela é hostil a Deus, né? Ela é alienada de Deus, afastada de Deus. Ela não aceita esse Deus bíblico. O que ele está dizendo? Olha, Jesus, esse verbo, ele veio para o que era seu. O que é dele? Tudo. Você quer ver essa ideia? Está lá em Salmo, no capítulo 24 de Salmo, para você entender o verso 1 apenas, que eu vou ler do Salmo 24, que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo isso é dele. A quem pertence esse mundo? Ao Criador. A quem pertence a humanidade? Ao Criador. Foi Ele que criou todas as coisas. Mas Ele vem, em vez de ser recepcionado, porque Ele é a resposta para todas as inquirições dos homens, aos questionamentos humanos, Ele vem, mas o mundo não o conheceu, não o recebeu. Então a gente entende que esse cosmos, esse mundo organizado, ele é hostil, portanto, a nós.
Porque se ele é hostil a Deus, ele é hostil também ao povo de Deus. Ele é hostil a nós, irmãos. Isso o próprio João começa a falar um pouco mais para frente, no capítulo 7, verso 7, ele fala sobre isso. Ele diz o seguinte: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Ou seja, ele mostra aqui sobre esse ódio que o mundo tem de Deus, e que mais para frente, no capítulo 15, ele começa a mostrar como esse ódio se vira agora contra nós. João capítulo 15, verso 18, diz assim, verso 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Verso 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Verso 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Amém, amados? Glória a Deus. Então a gente sabe, irmãos, que quanto mais você vive a sua fé, quanto mais você é sério na sua fé, quanto mais testemunho você dá da sua fé, mais hostil as pessoas ficam. Pode perceber. Quando o cristão se camufla, quando o cristão fica oculto, ele não sente esse ódio. Mas quando você se expressa, quando você mostra quem você é, quando você diz não àquilo que as pessoas estão indo, ou você diz não concordo com a mentalidade do mundo que você vive, você vê a hostilidade presente nisso, porque nós não pensamos conforme a nossa própria mente, nós pensamos conforme a mente de Deus. Os nossos valores não são valores do mundo, o mundo tem seus valores. Pode perceber que as pessoas todas caminham na mesma direção, pensam todas mais ou menos a mesma coisa. Hoje tem um termo que se diz assim, aquilo que é politicamente correto. Já ouviram isso? O que é politicamente correto? Quando você concorda com tudo que está aí. Você vai lá passa na rua e vê duas moças se abraçando, se agarrando, se beijando. Você não pode julgar, você não pode falar. Agora é assim, elas são livres para isso. Quer dizer, mas nós sabemos, irmãos, que isso não é de Deus. Deus não criou o homem nem a mulher para isso. Ele criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Mas nós vivemos numa sociedade que as coisas estão numa mudança muito rápida, né? Você tem que concordar com as coisas, que todo mundo concorda. Quando você discorda, você percebe a hostilidade do mundo. Isso está aqui nas Escrituras. Então, quanto mais você se expressa como cristão genuíno, não se impressione, não fique abismado quando as pessoas te perseguirem. Os seus amigos se voltarem contra você, ou mesmo a sua família, ou mesmo o seu marido, a sua esposa que ainda não conhece o Senhor, eles podem se voltar contra você quando você fala a verdade. Porque o que Jesus disse assim, olha, o mundo me odeia, sabe por quê? Porque eu falo das obras más deles. Eu toco na ferida, e quando você toca na ferida da pessoa, ela fica brava com você. Ela quer falar coisas erradas, quer que você diga sim, está certo. Eu vou falar alguma coisa contra ele, se eu falar vai se voltar contra mim. Mas irmãos, essa é a nossa característica de testemunha de Cristo na terra, né? Nós somos luzeiros do mundo, nós somos luz do mundo e sal da terra.
Esse mundo só está aí, irmão, sabe por quê? Por causa dos filhos de Deus, por causa da luz que há no mundo. O que salga esse mundo, irmãos, são os filhos de Deus. O que é o sal? É aquilo que dá gosto, aquilo que dá sabor, né? É isso que nós somos. Nós somos o sal deste mundo. É uma coisa profunda isso, mas mostra quem nós somos. Nós somos luz do mundo. A nossa vida vai incomodar, não tem jeito, nós vamos incomodar, mas através deste incômodo, irmãos, que nós brilhamos a luz de Cristo em nós. Amém, amados? Então esse mundo não recebeu Jesus e não recebe em nós. Mas ele disse uma coisa importante: olha, mas mesmo assim como eles ouviram a minha palavra, eles vão ouvir a palavra de vocês também. Assim como alguns receberam a minha pregação, eles vão receber também a pregação de vocês. Amém, amados? Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então esse mundo não o recebeu. E é ele diz aqui, a expressão que ele utiliza é não o conheceu, né? Essa questão do conhecimento. Quando nós dizemos assim, eu conheço Jesus, esse conhecimento é uma experiência pessoal. Não é você dizer, eu acredito em Jesus porque eu leio lá, eu ouço na igreja que fala de Jesus, a história diz que ele viveu, então eu acredito. Não. Ele não usa isso aqui, ele usa conhecimento. Conhecer. A gente conhece. É aquilo que Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio em Jesus. E isso é forte, irmãos. Esse é o nosso testemunho mais forte. Gente, eu sei em quem eu tenho crido. Eu lembro de um irmão, já faleceu há muitos anos, mas foi um dos homens que Deus usou no princípio da minha conversão. Ele chamava Francisquinho, né? E ele foi muito usado por Deus para nos ensinar os primeiros passos. Um homem de Deus, uma inteligência, uma sabedoria muito grande. Abençoou muito a minha esposa na época. E eu lembro uma coisa dele que era muito interessante. Ele sempre dava testemunho, né? Que ele falava de Jesus para todo mundo. E ele dizia uma coisa que faz, meu Deus, como é que ele tem coragem de falar isso? Mas ele dizia sempre às pessoas assim, sabe? O meu Deus, ele faz assim e assim. O meu Deus disse assim, assim, assim. Não, mas eu também vou. Mas o meu Deus, eu achava interessante ele falar essa expressão, meu Deus. Ele tinha tanta certeza que o Deus dele não era igual nada do que estava em volta dele, que ninguém cria do jeito que ele cria, que ele realmente conhecia. Ele dizia, meu Deus. As pessoas ficavam iradas com ele, porque ele dizia isso. Ele não pregava uma religião, ele pregava aquele que ele tinha conhecido. Isso é tremendo, irmãos. Sabe, que Deus nos dê graça nessa noite, de a gente compreender a grandeza que nos cerca, irmão. O nosso testemunho, irmãos, é poderoso, irmãos. Sabe, que o Senhor te use, que o Senhor te dê essa visão nessa noite, porque nós conhecemos o Senhor Jesus. Aleluia. Ele, portanto, o mundo que ele veio para, né, porque o mundo é dele, mas o mundo não o conheceu, o mundo não o recebeu. O verso 11 diz, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, temos que dar glória a Deus, porque um dia, amados, nós conhecemos e recebemos o Senhor do universo. Aleluia. Eu penso assim, às vezes eu penso assim, meu Deus, às vezes vem uma coisa na minha mente, né, que as pessoas mais ricas do mundo, não é o Bill Gates, não é esses grandes bilionários do mundo hoje em dia. O povo mais rico do mundo são os filhos de Deus. Sabe por quê? Porque ele diz que tudo é nosso. Tudo é vosso, dizia Paulo, tudo é nosso. Nós temos uma glória eterna nos esperando lá no céu. Nós temos a vida eterna. Eu falei recentemente que
infelizmente, nós vamos ter que passar pela morte, porque a morte é o último inimigo a ser vencido. Ele vai ser vencido depois da volta de Jesus. Então, nós temos que passar pela morte, mas a morte é só um caminho para a ressurreição eterna. Amém, amados? Então, nós somos o povo mais rico desse mundo, porque não existe tesouro maior do que o nosso tesouro, que é Jesus Cristo, aleluia, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e hoje está sentado aonde? À destra do Pai, e Ele governa, e Ele reina, e Ele intercede pela tua vida. Nós vimos domingo passado sobre as trevas que estão neste mundo, que o diabo é o acusador dos irmãos. Toda vez que você erra, ele te acusa, mas existe alguém que derramou o seu sangue por você e te defende como advogado todo o tempo. Aleluia! Por isso que nós sabemos, irmãos, que nós estaremos com o Senhor para todo o sempre. Concluindo, 1 Coríntios 1, capítulo 1, capítulo 1 de 1 Coríntios, ler aqui o verso 26, para nosso enlevo, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, né? Deus não chamou gente de estirpe, né? De pedigree. Deus não chamou os poderosos, não chamou aqueles de sangue azul, né? Os reis, os grandes. Deus, ele é tão tremendo. Não vou chamar esse povo, não. Eu vou chamar ralé. Eu vou chamar a ralé desse mundo, né? Para quê? Para confundir os sábios, porque os sábios acham que eles são os escolhidos, né? Os poderosos acham que eles merecem, porque eles estão acima de tudo, eles que dominam esse mundo. Deus disse assim: é assim? Olha o que eu vou fazer, olha a obra que eu vou fazer. Então ele diz que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Você pode acreditar no homem crucificado, você pode acreditar no rei que morreu na cruz, mas o nosso Jesus ressuscitou. Isso é uma loucura. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, aquelas que pensam que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém, amados? Então nós somos um povo que nós não buscamos glória, isso é tão claro para nós. Temos tudo, somos um povo mais abençoado, somos um povo que fomos abençoados com toda a sorte de bênção, temos promessas tremendas, vamos para o céu, vamos para a glória de Deus, temos a vida eterna, somos filhos do Deus Altíssimo, mas isso não nos enche de orgulho bobo. Pelo contrário, a humildade de Cristo habita em nós, porque Jesus, diz o texto tão maravilhoso, que quando Jesus vencer todas as coisas, que todos os seus inimigos forem colocados debaixo dos seus pés, quando ele se tornar totalmente vencedor, diz o texto, que ele então vai se humilhar diante do Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Amém, amados? Vamos ficar de pé, queridos.